computadores ou anticomputadores são os comutadores ou anticomputadores de partes de criação com partes de aniquilação. Para isso você vai usar essa fórmula aqui, ó, né? Isso igual a isso. Por exemplo, nesse exemplo aqui, você vai ter o φ mais de x com φ menos de y, tá certo? Que foi o que a gente calculou aqui. Depois você vai ter o φ menos de x com φ mais de y. Aí você vai trocar esse cara que está aqui, para poder usar aquela fórmula. Você vai ficar com menos o φ menos de y, φ mais de x, se você tiver um anticomputador, e mais φ mais de x com φ menos de y, se você tiver um computador. Tá certo? Então são passos completamente análogos aos que a gente fez lá com o campo escalar, só que tem um operador a mais ali aparecendo no meio. Mas esse operador não vai dar problema nenhum, porque a função que você está considerando continua sendo uma função par sobre troca, né, de x por menos x, quando x2 é menor que zero, x2 tipo espaço. Então o resultado disso daqui vai ser o seguinte, né? Menos capa lambda, 1, menos mais 1, aí você tem eta mini mais dmx sobre m2, delta mais x menos y. E isso aqui, tanto isso quanto isso, é para x menos y ao quadrado menor que zero. O resultado daquela relação ali não dá isso. Ele vai dar não sei o que com delta mais de x menos y, mais não sei o que com delta mais de y menos x. Uma coisa não é igual a outra, em geral. Vai ser igual a outra quando x menos y ao quadrado for menor que zero. Tá certo? E aí, isso aqui vai acontecer. Aquilo se reduz a isso. Só nessa situação. Né? E a segunda que está aqui vai dar o seguinte. Vai dar menos módulo de capa 2, módulo de lambda 2, delta mini, delta mais x menos y. E agora você quer saber o seguinte, você quer que isso dê zero, certo? Você quer que isso dê zero. Está claro que para que isso aqui dê zero, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, escolher o sinal de menos. Segundo, escolher módulo de capa igual a módulo de lambda, como antes lá no campo escalar. Certo? O mesmo argumento mostra que você pode reabsorver uma fase comum que está aqui dos operadores de criação e aniquilação, ou dos estados de uma partícula, se for o caso. De modo que você pode consistentemente escolher módulo de capa igual a módulo de lambda igual a 1, ou capa igual a lambda igual a 1, sem problema nenhum. Consequentemente, esse objeto que está aqui, φ de x igual a φ mais de x mais φ menos de x, né, é causal. No sentido de que ele satisfaz as condições de microcausalidade. A condição de microcausalidade. Tião, para o campo vetorial com J igual a zero, eu posso fazer essa mesma? Pode fazer. Também daria uma... Você vai chegar à mesma conclusão, só que provavelmente, para esse campo vetorial com J igual a zero, a sua conclusão é bem mais simples, né? Você vai ter é bem mais simples do que isso. Você não tem mais nada praticamente para calcular, porque os seus coeficientes eles são proporcionais ao próprio PMI. Já estão calculados, né? Você vai extrair com um cara que é PMI, né? Quando você fizer a comutação. Né?
Mas na mesma condição vai ser, você vai ter que escolher bosônico, tá certo? E você vai ter que escolher módulo de capa igual a módulo de lâmina. Não tem saída. Tocando o barco para frente, né? O próximo passo aqui seria dizer, e se eu quiser que esse campo aí carregue números quânticos de carga, por exemplo, né? Ou seja, que o seu campo tem um comutador com operador de carga que seja, vamos dizer, diagonal no seu campo, né? Para isso, a combinação linear correta não é essa, mas é a combinação linear com o cara associado com a antipartícula, né? Se houver, né, cargas conservadas, né, então você não pode escolher um campo real. Esse campo dessa maneira que está, ele é um campo real, né? Você pode observar que o φmi de x é igual ao φmi de x da área. Esse cara que está aqui. Inclusive o mi estrela é igual ao mi, né? Mi estrela, os coeficientes da parte de aniquilação são mi estrela. É Dilma? Acho que é o panelástico. Nunca ouvi um panelástico na minha vida. Peraí. Calma, gente. Tá fraco. Vai dar em nada, panelástico. Enfim. Se houver cargas conservadas, a gente tem que usar as componentes de criação associadas com as antipartículas, né? Então, o campo que a gente vai utilizar vai ser esse cara aqui, φmi mais x mais φmi menos c de x. Esse cara também vai ser causal se a massa da partícula for igual à massa da antipartícula. Tá certo? A massa da partícula for igual à massa da antipartícula. E você vai reparar que o φmi de x agora é diferente do φmi de x da área. Ele não é mais um campo vetorial real. Certo? Agora pegou. Podia para manter no ritmo, né? Eu fui no ritmo. Classe média. Já falei aqui o final da mesma coisa que eu estava lá. Rever. Você tem que fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa, mas a conta que você vai fazer é absolutamente similar. Por isso que eu não estou me preocupando muito em fazer ela. Certo? Eu acho uma falta de educação, sabe assim? É o seguinte, né? Porque você tem que ouvir o que o outro cara tem a dizer. Aí depois você bate a sua panela. Eu diria o seguinte, eu esperaria o programa do PT acabar, e aí eu ia lá na janela e fazia 15 minutos de bateção de panela, depois que os caras tivessem falado. Mas do jeito que está, é um negócio de claque, assim, não quero escutar. É uma falta de educação. Não quero escutar. O que estão falando não me interessa. Não me interessa nem que eles tenham, por acaso, eles tenham razão. Entendeu? Está gravado aí. Não, isso é importante. Bom, agora vamos chegar naquele ponto que você mencionou, né? Se eu esqueci de falar nada sobre isso aqui. Eu esqueci de colocar a expressão explícita do cara, né? Acho que vale a pena, pelo menos, escrever essa expressão explícita, só para a gente não ter algumas coisas na cabeça, né?
A nossa expressão explícita foi FIMI, né? Sobre 2π, 3 integral, 2π, sobre raiz de 2 por 0. Né? E aí vem o seguinte, FIMI de P5, e aí Px, A de P5, mais I estrela de P5, P menos IPx, AC dada de P5. Certo? Então você vê que se você tomar o dagger, né, desse camarada que está aqui, esse cara vai nesse, esse cara vai nesse, mas esse cara não vai naquele. Certo? Se a partícula for a sua própria antipartícula, ou seja, se esse operador de criação for o dagger desse cara que está aqui, aí você tem um campo escalar, um campo vetorial real. Certo? Faltou uma coisa aqui, né, que é a soma sobre sigma, né? Os caras aí. É tanto trabalho, né, que você tem que parar um pouco assim e observar o resultado, né, da coisa. Né? Quer dizer, quando você começa a estudar a teoria de campo, você vai para um livro, por exemplo, pega o Bjork Endrell, que vai quantizar o campo eletromagnético, talvez seja a primeira coisa que o Bjork Endrell escreve já direto, é isso aí. Né? Escreve um troço assim. Não, vamos lá. Né? Só que, pô... A primeira coisa normalmente é passando o movimento. Você não sabe por que aquele spin tem caricação de movimento. E depois Compara com isso que a gente atingiu aqui, tá certo? Compara com isso que a gente atingiu aqui hoje, né? O campo escalar foi muito fácil, né? Vamos dizer assim. Esse aqui valeu mais a pena, né? Talvez a gente trabalhar, né? O que a gente atingiu aqui foi um cara que consegue se transformar como um vetor por transformações de Lorentz, né? E você vê que praticamente você não tem opção, ele tem que ser assim, tá certo? Ele tem que ser assim, desse jeito. É claro, onde é que está a dependência em x dele? Está aqui, né? Então se você calcular D'Alembertiano mais N2, isso aqui dá zero. Não? Porque o D'Alembertiano mais N2 vai chegar só aqui no E IPx, só aqui no E a menos IPx. Agora o Lula está falando. Aumentou? Então tem alguém escutando. Agora aumenta, gente. Agora aumenta. Ela está lá no Facebook, né? Aumenta. O Lula está falando. Isso aí é um comportamento muito... Isso é o comportamento da... né? Cara, como dizem os espíritas, né? A gente ainda tem muito que evoluir. Né? Vamos lá. Olha só. A gente já sabe que o π-mini, né, é igual a zero, né? A gente, na verdade, calculou π-mi, π-mini, mas eu poderia ter calculado π-mini, π-mini e daria zero do mesmo jeito. Foi a mesma coisa. Né? Opa! Vira o microfone para lá. Estou brincando. lá na Universidade Pública. Organizado, a galera tá com bandeira e tudo, tá vendo? Então, se você escrever isso, olha só, isso aqui é equivalente a você escrever o seguinte. Isso é corajoso, hein, cara? Não, tá na rua aí. Eu sou corajoso, saindo aqui no meio da boca do lobo aqui. No meio do furacão, né? Então, olha,
essa equação, ela, em termos concretos, está implicando aquilo ali. Né? Agora, isso aqui, você pode olhar para esses caras que estão aqui como sendo um conjunto de coeficientes, C sigma. Né? Então, o que você tem, na verdade, é uma coisa assim, somatório em sigma de C sigma de Mi de P sigma igual a zero. Você tem uma combinação linear de 3 vetores linearmente independentes dando zero. Como é que essa coisa pode acontecer? Só se os coeficientes forem zero. Se os coeficientes são zero, isso significa, né, que Pni de P sigma é igual a zero, conforme a gente estava falando. Outra maneira de ver isso, como o Ivan falou, né? O projetor no espaço gerado por esses vetores tem um modo zero, que é esse vetor. Então esse vetor não pertence a esse espaço, ele pertence ao complemento ortogonal. Tá certo? Assim é mais simplesinho. Né? Então, a conclusão é que esses vetores de polarização, esses S, né, eles são ortogonais ao momento também. Tá certo? E daí? E daí, observa o que acontece se eu fizer dmi do φ de x. O dmi vai entrar, né, na integral e vai atuar onde tiver x. Onde tem x? Aqui, né? E aqui. Então ele vai fazer cair um Pmi. Né? Esse Pmi vai contrair com os Emis. Mas Pmi é igual a zero. Então isso aqui é zero. Certo? Essa condição, portanto, é uma condição que você pode interpretar como uma condição de transversalidade no espaço de momento. Né? Ou é uma condição de ser longitudinal, né? Uma condição de ser transversal no espaço de posição. Né? O campo φ, se você quiser, obedece a essas duas equações de movimento. Ele é obrigado a obedecer a essas duas equações de movimento. Isso aí é cinemática. Tá certo? Novamente corta, né? Corta para quando a gente está estudando o campo de Proca. Lá no, sei lá, pega qualquer livro aí de teoria de campo que você vai estudar o campo de Proca. Você pega as equações de movimento desse campo e você tem uma equação de movimento que inclui um termo meio complicado lá, né? Se você toma mais uma derivada, na verdade, no caso do campo de Proca, você tem uma coisa assim, a equação de movimento é dmi de F'Mi igual a M2 ali, né? Vou chamar de Φ, né? Já que a gente está usando o campo. Essa é a equação de movimento do campo de Proca. O que você faz? Você toma um dmi do F'Mi, isso é obrigado a ser zero, porque o F'Mi é antissimétrico e dmi é simétrico. Né? E isso aqui implica que M2 dmi Φ, portanto, tem que ser igual a zero. Tá certo? Então, um campo de Proca, ele tem que satisfazer a equação de Klein-Gordon e mais essa condição de transversalidade. Ela é uma consequência das equações de movimento do campo de Proca. Proca é o nome do campo massivo. Né? Você vê que essa consequência que está aqui já está construída dentro do campo. Tá certo? Ela está embutida quando eu peço que ele seja uma representação vetorial, que ele carregue uma representação vetorial do grupo de Lorentz. Certo? Maravilha. 15 minutos, acho que em 15 minutos a gente consegue fazer, né, o finalzinho da história. O finalzinho da história é simetrias discretas, né, que esse cara vai carregar. Eu vou fazer só uma simetria discreta e vou dar o resultado para as outras. Tá
tá certo? Porque o tipo de conta que é necessário é essencialmente o mesmo, né? Vamos pegar a simetria mais chata, que é a simetria T, reversão temporal, né? Vamos fazer essa. Então, no caso da simetria de reversão temporal, né, vamos lembrar aqui como é que o estado de uma partícula com massa diferente de zero, né, se comportava pela operação de reversão temporal, né? O estado de uma partícula se comportava assim: você tinha uma fase, que essa fase de reversão temporal você podia absorver, né? Você tinha menos 1 elevado a 1 menos sigma, tinha um adaga tinha um psi de pt menos sigma, certo? Então, aqui você invertia o valor do momento, né, da parte espacial, né, e você trocava também o valor da projeção de spin. Essa foi a maneira como a gente trabalhou e viu, né, que a gente podia realizar o operador de reversão temporal de uma maneira unitária, né, em princípio. É claro que se agora eu pegar e aplicar e transformar o psi de P sigma em adaga de P sigma aplicado no vácuo, né, sei lá, eu posso inserir aqui, né, um T a menos 1 T nessa história, fazer a mesma coisa desse lado que está aqui, quer dizer, transformar esse cara aqui num adaga, só que agora de PP menos sigma, né? E aqui eu vou ter um vácuo. E para que as coisas funcionem, eu vou precisar que o operador de criação se transforme desse jeito aí, né? Quer dizer, eu vou ter que ter o T de T adaga P sigma, P menos 1, tem que ser o zeta, menos 1 elevado a 1 menos sigma, adaga, né, de PP menos sigma. Calculo o daga dessa expressão toda, né? Esse operador é um operador anti-unitário, né? Vamos só lembrar disso, né? Então, o daga dessa expressão toda vai ser isso aqui. Você vai ter a fase conjugada, menos 1 elevado a 1 menos sigma, e o A de PP menos sigma. Tá certo? Se eu sei como é que os operadores de criação e aniquilação se transformam por reversão temporal, né? Então eu sei como é que as partes de criação e aniquilação do campo se transformam por reversão temporal. Por exemplo, vamos pegar a parte de aniquilação. Você vai pegar T φ mais x T menos 1. Isso aqui vai ser 1 sobre 2π, 3 vezes, soma em sigma, integral, d3π sobre raiz de 2π0. Né? Aí você tem o T passando por cima de todos esses caras aqui, ó. T, e aqui T menos 1, desse lado. Né? O T, quando passar por cima desse cara, conjuga ele, quando passar por cima desse cara, conjuga ele também, porque ele é anti-unitário, anti-linear. Né? Então você vai ter o ELI de P sigma estrela, E a menos ITX, né? No T, A de P, P menos 1. Certo? Agora está na hora de você pegar esse cara aqui e substituir por aquele cara ali, né? Vamos substituir ele direto. Está aqui, né? Você vai ter um zeta
né? Estrela, né? Zeta estrela, menos 1 elevado a 1 menos sigma, né? E aqui você vai ter o A de pp menos sigma. Tá certo? Agora que vai valer aquele monte de identidade que a gente demonstrou, né? Para o MI de P sigma, né? Aqui a gente faz uma mudança de variáveis que a gente troca P por menos P, né? Observa que aqui PP, né, é P0 menos P vetor, né? Transformação de paridade do quadro vetor é isso, né? Então, se eu trocar D3P por se eu trocar P por menos P, D3P invariante para essa transformação, esse cara vai em PPX, tá certo? E a parte P0 não muda, mas a parte espacial muda. Então, isso aqui expressa só a mudança da parte espacial, né? Esse aqui vai em P, e esse cara que está aqui no meio vai em menos P, tá certo? Eu sou sacana, então vou trocar também sigma por menos sigma. Sigma vai de menos 1, 0, 1. Então o somatório não precisa alterar nada. Mas aqui eu vou ter que alterar a ordem da soma para menos sigma. Certo? Agora o cara ficou na medida, né? Para eu usar a identidade que eu obtive lá atrás, né? Então, quando eu usar a identidade, né, esse cara que está aqui, ele vai se tornar P mini M de P sigma e vai me dar um fator menos 1 elevado a 1 mais sigma, né? Foi o único engano. Perdão, eu deixei esse fator aqui do lado de fora do somatório, isso é uma falha imperdoável, né? O fator depende de sigma, né? Então, quando eu troquei sigma por menos sigma, ele também vira menos 1 elevado a 1 mais sigma. Então, a transformação desse cara, pega esse cara e aquele cara e manda embora, né? Então, o resultado da história vai ser o seguinte: você tirar esse P mini aqui de dentro da integral, que não tem nada a ver, o que vai sobrar vai ser Ni de P sigma, E a menos I PPX, A de P sigma, né? Mas o E a menos I de PPX, você pode escrever como E a menos I de PPX. Porque ia aparecer P menos 1, mas o P menos 1 é igual ao P. A matriz quadridimensional P menos 1 é a própria P, 1 menos 1 menos 1 menos 1. Né? Então acontece isso aqui. Né? O resultado, né, fora o P mini que está aparecendo aqui, esses caras cancelaram, você vai ter o zeta estrela, o P mini que eu já tinha tirado da integral, e o que sobrou lá foi o φ mais de px. De menos px, né? Aqui tem um menos agora. Para botar no φ mais, eu preciso que aqui seja mais. Tá certo? Então, a componente de aniquilação tem uma lei de transformação por paridade que não é muito complicada. Né? Em particular, ela carrega, né, a transformação menos a reversão temporal. A paridade é menos a reversão temporal, em termos de matriz, né? Tá certo? Então, está carregando a matriz tal, né, de reversão temporal. Se você quiser, você escreve assim, zeta estrela, menos tal mini, φ mais, e menos px. Né?
ou de tal x. Né? Então, o campo, a parte de aniquilação, é um tensor sobre reversão temporal. Ele carrega exatamente a representação do grupo de Lorentz, que ele já carrega para o resto das transformações de Lorentz, e carrega para a reversão temporal também. Tá certo? Mas olha aqui, ó, tem uma fase aqui na frente. Se eu fizer a mesma conta para a componente de criação, o que eu vou encontrar, o resultado, vai ser o seguinte: T φ menos de x, T menos 1, né? φ menos C, né? Vamos lembrar que essa componente, em geral, está associada com a antipartícula, né? Então, eu vou ter uma fase menos zeta C, que não vai ser o estrela, o tal mini vezes o φ menos de tal x. Bom, agora eu posso somar, né? Somar esse cara com esse cara e fazer a conjugação dos dois, né? Eu vejo que se o zeta estrela não for igual ao zeta C, tá certo? Não tem chance desse campo, que é a combinação linear da parte associada com a aniquilação da partícula com a parte associada à criação da antipartícula, ser um autoestado de paridade, carregar uma representação, paridade de reversão temporal. Tá certo? Se eu fizer zeta igual a zeta C, né? Zeta estrela, né? Igual a zeta C, então eu vou ser capaz de mostrar que o meu campo causal, né, se transforma sobre paridade, né, dessa forma que está aqui, né, menos zeta estrela, tal mini, fini, de tal x. Certo? Portanto, se eu quiser construir uma teoria que tenha invariância por reversão temporal, esse é um objeto apropriado para eu utilizar. Tá certo? Com esses caras aqui, eu consigo construir uma hamiltoniana que é invariante por reversão temporal. Eu posso montar a minha hamiltoniana de modo que T hamiltoniana, T a menos 1 seja hamiltoniana. Esses caras têm propriedades por reversão temporal que são simples. Eu posso montar essas propriedades, eu posso montar uma hamiltoniana facilmente, uma hamiltoniana invariante por reversão temporal. Tá certo? Com o auxílio desses caras. Portanto, conforme acontecia lá no campo escalar, quando você impõe que os campos também sejam tensores por reversão temporal, por paridade e por conjugação de carga, você encontra relações entre as fases de paridade, reversão temporal e conjugação de carga da partícula e da antipartícula. Certo? Como eu disse, eu só fiz a parte da reversão temporal, que é a mais chata, mais complicada. As outras seguem mais ou menos a mesma linha de argumentação. Comentário aqui, não? Os nossos coeficientes, eles são indefinidos a menos de uma constante. O que me impediria de, para um sigma, eu escolher uma constante e para outro sigma, escolher outra constante? Em princípio, nada.
princípio nada. Mas aí eu não ia ter aquelas boas propriedades dos vetores de polarização. As minhas constantes, elas foram escolhidas para que os vetores de polarização tivessem exatamente aquelas propriedades ali. Aquele menos que está ali, eu coloquei na mão, daquele jeito. Eu normalizei o vetor, isso é natural. Eu botei 1 sobre raiz de 2m, que é para manter todo o fator de raiz de 2p0 também, isso é natural, né? Mas não podia botar mais, menos ou uma fase no cara ali. Eu escolhi as minhas fases cuidadosamente para que os vetores satisfizessem aquelas identidades, aqueles vetores que eu defini satisfizessem aquelas identidades. Agora eu estou vendo por quê. Se eu não escolher aquelas fases daquele jeito, os vetores não vão satisfazer aquelas identidades. Eu não vou ter propriedades de reversão temporal, de paridade e de conjugação de carga simples para os campos. Então tem uma malandragem lá também na escolha daquele menos. Tá certo? Essa malandragem vai voltar a aparecer agora nas aulas do Álvaro, quando o Álvaro falar para vocês sobre a representação de Dirac. Tá? Também tem escolhas de fase que são feitas para que você tenha uma representação. E lá é muito crucial. No campo de Dirac, isso é muito crucial. Vai ficar claro isso. Né? Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês que se a gente não tivesse feito as escolhas de normalização que nós fizemos, os vetores de polarização não satisfariam as identidades que a gente provou. Se eles não satisfizessem essas identidades, aquela demonstração ali não poderia ser feita. E eu não teria, como resultado disso, um objeto com propriedades simples de transformação por reversão temporal, ou paridade, ou conjugação de carga. Tá certo? Então a construção do campo, ela entra nesses detalhes até a realização da paridade da reversão temporal, estão dando informação sobre o campo que você tem que escolher. Tá certo? Tá claro que se eu não botar aquele menos, né, lá na frente daquele vetor, eu não vou ter essa propriedade aqui, ó, que isso aqui é não sei o que vezes menos 1 elevado a 1 mais sigma. Eu não vou ter essa propriedade. Um não vai em menos o outro. Muda tudo. Tá certo? Bom, deixa eu só resumir rapidamente para vocês as outras duas propriedades de transformação. Né? Você vai ter também, por paridade, isso vai ser menos θ estrela e por conjugação de carga si estrela φ d'H de x. A relação das fases é a seguinte: você tem que ter a fase da antipartícula, a fase de reversão temporal da antipartícula tem que ser o conjugado da fase da partícula, né? A fase de paridade da antipartícula tem que ser igual ao conjugado da fase de paridade da partícula, e a fase de conjugação de carga da antipartícula também tem que ser igual ao conjugado da fase de conjugação de carga da partícula. Né? Tudo isso segue mais ou menos o mesmo padrão que a gente fez ali. Okay? Beleza. Então, isso aí encerra o que a gente tinha para dizer sobre o campo vetorial massivo, certo? E na próxima aula, segunda-feira, né, o Álvaro assume de novo e ele vai falar sobre a representação de Dirac. Tá? Então nós vamos ver nosso primeiro férmion aparecer. Né?
como ele aparece, essas coisas todas. Então tem mais um monte de surpresas agradáveis esperando por todo mundo, né, em relação aos férreos. Como eu antecipei, o menu, né, da história segue assim: campo de Dirac, campo vetorial sem massa, aí sim tem surpresas e mais surpresas aguardando, né? E depois a gente faz, aí talvez eu volte, ainda tenho que conversar com o Álvaro para saber como é que vai ser isso, mas aí quando eu voltar, vou voltar para iniciar um caminho que vai levar à fórmula de redução, certo? A semana que vem são mais 2 aulas, e depois a gente vai combinar, né, um esquema semanal com 1 aula por semana, para não sobrecarregar todo mundo aí. Valeu.